Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que começa com uma esperança quase utópica, sabe? E que nos leva para uma realidade hoje em dia bem mais dura. É a jornada da alfabetização no Brasil, uma promessa que, como a gente vai ver, ainda está longe de ser cumprida. E tudo começa com essa frase. Ela é muito poderosa, né? Foi dita por um dos alunos do educador Paulo Freire. E ela já mostra a conexão fundamental logo de cara. Aprender a ler não é só sobre juntar letras. É sobre cidadania, sobre poder de escolha. Peraí, alfabetizar uma cidade inteira em só 40 horas? Parece roteiro de filme, não é verdade? Mas olha, isso foi a meta de um experimento real, revolucionário, que aconteceu lá no sertão do Rio Grande do Norte. E a resposta para essa pergunta mudou, e ainda muda, todo o debate sobre educação no Brasil. Ok, então vamos voltar no tempo para entender como essa revolução educacional, quase silenciosa, aconteceu de verdade numa cidadezinha chamada Angicos. Foi tudo muito rápido. Em questão de semanas, uma cidade inteira estava se transformando. O sucesso foi tão grande que chamou a atenção até do presidente da República na época. Mas, infelizmente, essa chama foi apagada. E foi apagada de forma bem abrupta e violenta pela política, com a chegada do golpe militar em 1964. Mas como eles conseguiram isso? Qual que era a mágica por trás do método de Paulo Freire? A questão é que não era mágica, era método, e um método, por sinal, brilhante. A chave de tudo estava nesse conceito de palavra geradora. Sabe, em vez de decorar "o Ivo viu a uva", Freire partia de palavras que faziam parte do dia a dia dos alunos, palavras que tinham significado, peso, história para eles. Olha só que interessante como funcionava na prática. Com a palavra tijolo, por exemplo. Primeiro, se discutia o que um tijolo representava, o trabalho, a casa, a construção. Depois, a palavra era dividida em sílabas. E a partir daí, os alunos que nunca tinham escrito nada na vida começavam a criar palavras novas. Em pouquíssimas horas, eles não estavam mais só lendo, eles estavam escrevendo o próprio mundo. E o impacto foi imediato, foi transformador. Esse depoimento é incrível. A alfabetização não era só um diploma na parede. Foi uma ferramenta que permitiu a um homem largar o trabalho no campo, se tornar pedreiro e, depois de um tempo, virar comerciante. Mudou o destino de uma família inteira. A expressão que resume esse momento é invasão escolar. A gente está tão acostumado a ouvir falar de evasão escolar, de gente abandonando a escola. Lá em Angicos aconteceu o exato oposto. As pessoas ficaram tão entusiasmadas vendo o poder real do conhecimento que elas correram para as salas de aula. O sucesso foi inegável. A revolução parecia inevitável. Mas então, o tempo passou. E o que aconteceu com aquela semente que foi plantada lá atrás? Esse é o número. 9,1 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que são analfabetas no Brasil hoje. Mais de 9 milhões. 60 anos depois da gente provar que era possível alfabetizar uma cidade em 40 horas. O contraste com a história que a gente acabou de ver é brutal. Então vamos dar uma olhada nos dados mais de perto. Como é que está o cenário da educação no Brasil hoje, para além daquele número inicial? E o desafio é ainda maior do que parece, porque além dos 9,1 milhões de analfabetos, quase um terço da população brasileira é considerada analfabeta funcional. Ou seja, são pessoas que até conseguem ler palavras e frases simples, mas têm dificuldade de verdade em interpretar um texto, em usar a lógica para resolver um problema do dia a dia. E quando a gente coloca a lente da raça nesses dados, a desigualdade fica explícita. A taxa de analfabetismo entre pessoas pretas ou pardas é mais do que o dobro da taxa entre pessoas brancas. É a prova de que as barreiras estruturais ainda estão aí, bem firmes. E se a gente avança um pouco para a conclusão da educação básica, esse abismo só aumenta. A diferença na conclusão do ciclo básico é de mais de 13 pontos percentuais. Isso mostra como as desvantagens vão se acumulando ao longo da vida escolar. E aqui, chegamos numa ironia que é bem amarga. A média nacional de crianças alfabetizadas na idade certa superou a meta para 2025. Ótima notícia. Mas olhem só para o Rio Grande do Norte, o berço daquela revolução de 40 horas. O Estado não conseguiu atingir a própria meta. O lugar que mostrou o caminho para o Brasil hoje está ficando para trás. A situação das crianças já é um baita alerta. Mas e os adultos? E aquelas pessoas que o sistema deixou pelo caminho? A situação da educação de jovens e adultos, a EJA, é ainda mais preocupante. A desconexão aqui é gritante. Pensa só,
De um lado, a gente tem uma demanda potencial de 68 milhões de pessoas que poderiam se beneficiar da EJA. Do outro, a realidade. As matrículas estão despencando no nível mais baixo em 20 anos. E o orçamento? A proposta é um corte drástico de 80%. É como se o sistema estivesse virando as costas para quem mais precisa. E por que isso acontece? Os motivos para o abandono da escola são muito claros. Quase metade precisa trabalhar para ajudar em casa, e 1 em cada 4 simplesmente não vê sentido no que está aprendendo, não enxerga uma ponte entre a escola e um futuro melhor. Então, quando a gente junta todas essas peças, da esperança de Angicos até os dados de hoje, fica claro que a história da alfabetização no Brasil é um capítulo que ainda não terminou. Essa fala nos lembra exatamente por que aquela revolução parou. Não foi por falta de resultado, foi por medo. Medo de um povo que, ao aprender a ler o mundo, talvez quisesse mudá-lo. A educação foi vista como uma ameaça política. E isso nos deixa com a pergunta final. 60 anos depois, com milhões ainda esperando por uma educação de qualidade, será que aquele sonho foi enterrado para sempre em 1964? Ou será que a lição de Angicos, a de que a mudança é possível e é rápida, é uma promessa que a gente ainda pode cumprir? A resposta talvez dependa das escolhas que faremos a partir de agora.